Continuando aqui a série das súmulas vinculantes, vamos falar da súmula 11 a 15. A 11 é a famosa súmula das algemas, que acabou de dar uma treta por causa de Sérgio Moro, que quis saber por que algemaram Sérgio Cabral. A súmula diz que só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria do bandido ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Deve ser justificada essa situação por escrito, essa situação excepcional por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, administrativa, civil e penal do agente, sob pena também de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, além da responsabilidade civil do Estado. Então, olha quanta coisa. Primeiro, ela tem situações específicas. Só é possível em situações específicas. Segundo, tem que ser por escrito. Terceiro, pode dar um problema para o agente público específico em 3 esferas: civil, penal e disciplinar administrativa. Quarto, pode dar nulidade da prisão ou do ato processual. E quinto, pode dar responsabilidade civil do Estado. Então, o agente que algemou, ele pode ter 3 tipos de responsabilidade. Penal, pode cometer um crime, como por exemplo, abuso de autoridade, alguma coisa desse tipo. Pode ter no seu estatuto uma responsabilidade disciplinar. E o Estado, além da civil, a indenização ao preso. Ainda pode acarretar a nulidade da prisão, do ato processual, e o Estado, por sua vez, só vai ter um tipo de responsabilidade, que é civil, a indenização, o objetivo e tal. Agora, sobre a 12, ele fala que a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o artigo 206, inciso 4. No entanto, teve um julgado recente do STF dizendo que é possível cobrar mensalidade nas pós-graduações nas universidades públicas, se eu não me engano. A súmula vinculante 13, essa é importante, né? A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade até o 3º grau, é o famoso nepotismo, até o 3º grau, de uma autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa. Deixa eu ver aqui. Para algum cargo de comissão ou confiança, ainda que função gratificada, viola a Constituição. Aqui, o que costuma cair mais nas provas é que não existe uma espécie de previsão legal para isso aqui. Isso aqui é o princípio da moralidade. Não existe um artigo da Constituição que proíba esse tipo de cargo, esse tipo de nomeação até o 3º grau. O próprio artigo 37, quando ele fala de moralidade, ele já proíbe isso aqui. É o entendimento do STF que essa súmula aqui ela não tem base em regras, mas no princípio da moralidade. Lembrar que até o 3º grau, e basicamente isso. A súmula vinculante 14 é muito interessante também. O advogado, no interesse do seu cliente, ele tem acesso aos elementos de provas que já estão documentados no procedimento investigatório, no inquérito policial. Então, assim, o advogado ele tem acesso ao inquérito. O que costuma cair aqui sobre essa súmula é que, mesmo que seja sigiloso, o advogado vai ter acesso, desde que já esteja documentado.
já esteja registrado no inquérito. O que o advogado não vai ter acesso é a certas situações em que ainda não foi juntado no inquérito. Mas o fato de ser sigiloso é irrelevante. Não é porque é sigiloso ou não que vai ficar oculto do advogado do investigado. O que vai ser levado em conta é outro fator, se foi ou se não já foi documentado no inquérito. Porque se foi, já era. Agora tem certas situações que eles fazem e o advogado não tem acesso. Mas não por ser sigiloso, e sim porque não foi documentado ainda. São situações como, por exemplo, a infiltração de agentes públicos em quadrilhas, em associações criminosas. Então, esse tipo de situação realmente pode evitar que o advogado tenha acesso a uma determinada parte da investigação. Então, o advogado ele não tem acesso a toda a investigação. Mas se já foi documentado, ele tem acesso. É importante saber isso. Já documentado. Então, se foi documentado, não importa se tem sigilo. Porque não existe sigilo para o defensor. O sigilo é para o público. Mas lembre-se, existem situações em que nem o advogado vai poder ver, porque atrapalharia. Por exemplo, a infiltração de um agente, de um policial federal sei lá, numa favela para investigar o tráfico. Se isso fosse revelado, poderia custar até a vida do agente. Então, por isso que não vai ser mostrado ainda ao defensor, ao advogado do acusado, do investigado. Então, resumindo essa aqui, como é que seria uma questão difícil disso aqui? Não leve em conta a palavra sigilo para ver se o advogado tem ou não acesso. Você vai ter que levar em conta se já foi documentado ou não. E também vai ter que ficar atento para a questão de situações excepcionais em que realmente aí o advogado não teria acesso, mas não pelo fato de não ser sigiloso, sim levando em conta outros fatores. Por fim, a súmula 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. É mais uma súmula aqui sobre o salário mínimo que eu não vejo grandes relevâncias.